Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no edição de domingo, Matheus Montenegro. Domingou. Rapaz, o meu volume aqui tava nas alturas, eu tô baixando aqui, você deu um grito nos meus ouvidos. Vamos que vamos, Que meus eu fico queridos. animado no domingo. É porque é um mês também, né, de bet de hoje, olha só que Um maravilha, mês. completamos um mês, Fábio, mano. A nossa meta era 1.000 inscritos, a gente tá com 3.500, acho que foi um mês legal, né? Um mês Foi muito muito bom, bom, foi muito bom. galera gostou aí, vamos que vamos pra cima, pessoal. Sempre focando em análises com muita responsabilidade, muito embasamento. A gente traz estatística, a gente estuda os jogos, a gente não vai falar qualquer coisa aqui para vocês, a gente não promete greens para vocês, não somos guru de bets, isso não existe, tá? Não confiem em quem fala isso. A gente está aqui para auxiliá-los nesse processo aí de apostas diárias, né? A galerinha que gosta de dar aquela pesquisada nos jogos do dia e faz um embasamento legal. A gente faz esse trabalho por vocês e a gente conta com a ajuda de um grande parceiro, Fábio, que não é um caso de apostas, mas sim um aplicativo de score, um aplicativo de estatísticas, Score Tabs. E temos aí um cupom com 10% de desconto para você que assiste o nosso canal, você que é inscrito. O cupom HOJE10 lhe dá direito a 10% na ferramenta Pro. O aplicativo é de graça, né, Fábio Hermano? Só que a ferramenta Pro, ela é voltada para o apostador. Isso, né? Tem tendências aí dos jogos, né? Se o jogo tem uma tendência over, uma tendência under. E eu olhei, cara, o over 2,5 do Pro do Score Tabs bate muito, viu? Assim, é coisa de 80% de assertividade, pelo menos nessa semana. E no final do vídeo, vou mostrar as tendências over 2,5 pro domingo, de acordo com o Score Tabs. É só para quem tem um Pro, mas a gente vai mostrar para vocês aqui, tá? No final do programa. Essa questão das tendências, né, só para dar uma explicada, é com base em estatísticas, né? Ele faz ali uma Isso. análise estatística muito mais profunda do que nós, meros humanos, a menos que a gente tenha ali um trabalho de formiguinha, de analisar de fato aí todo o retrospecto, ele já dá ali mastigado ali os dados. Então é uma ferramenta, né? Uma ferramenta muito boa para o apostador, um grande parceiro aqui do canal, nosso primeiro parceiro, Fabiano, com 20 dias de canal, chegou junto. Então, muito bom aí, se inscrevam na versão Pro aí, ó, tanto no link da descrição quanto no comentário fixado, tem o link do Score Tabs, você clica, bota o cupom hoje 10 que ganha 10% de desconto, beleza? Vamos embora, Fábio Hermano, temos muitos jogos. Vamos lá, vamos começar pela Itália, Matheus. 8h30 da manhã, se você acordar cedo, que não é o meu caso. Porque se bem que eu vou acordar cedo no domingo, que eu trabalho nesse domingo, tá? Mas se você vai acordar porque quer ou porque vai trabalhar e quer acompanhar um joguinho, tem Hellas Verona e Inter de Milhão. Inter de Milhão, vamos colocar aqui, terceiro lugar, tá? 6 vitórias, 3 derrotas. Um time que não empatou ainda. E o Hellas Verona, né? Nenhuma vitória. Um time que nunca empatou contra outro time que não venceu, Matheus Montenegro. Contra o time que eu acho que, se brincar, é o que mais empatou, tá? Na Série A italiana, 5 empates até aqui. Cara, tem uma das piores defesas da competição, 14 gols sofridos e um dos piores ataques também, tá? Que iniciozinho pífio do Hellas Verona. Confiar na Inter de Milão, não tem nem muita enrolação. E se você puxa a tabela aí de jogos do Hellas Verona, tá? A gente vai começar analisando pela equipe mandante. Só teve um adversáriozinho ali que, digamos assim, foi um resultado levemente positivo, porque ainda foi em casa, tá? Contra a Juventus, que dos grandes é o que tá piorzinho aí. Mas, Ó, enfim, 10 qualquer outro... jogos, não venceu. Não venceu, né? Não venceu. Foi eliminado na Copa também, né? Foi eliminado pro Venezia em casa na Copa da Itália, tá? Complicado, velho. É difícil confiar em qualquer coisa relacionada ao Hellas Verona aí. É, um time que, nos jogos mais difíceis, tomou 4 da Lazio, até empatou com a Juventus, né? Mas a Juventus também tá bem irregular. Foi o que eu disse, tá bem mal. Ganhou da Roma, né? Não ganhou do Pisa, não ganhou Perdeu do pra Roma, né? Cagliari. Perdeu pra Roma. Perdeu pra Roma, não... Perdeu, ó, em casa ele perde pra Sassuolo e empata com o Cagliari, que são dois times que estão lá na parte de baixo, né? E a Inter de Milão até teve alguns tropeços, né? Algumas derrotas aí recentes, mas passa mais confiança, né? Fez 3-0 na Fiorentina, que também é um time da parte de baixo. Aí perdeu, quando perdeu foi pro Napoli e pra Juventus, né? E na primeira rodada pra Udinese. Isso. Só isso. Agora sim, tem um ponto. Fez gol em todos os jogos do ano, tá? Da temporada, né? Da temporada. Do ano, não. Da temporada, a Inter de Milão fez gol em todos os jogos. Confio mais no Azul, tá, velho? Você pode até pensar no fator... o Hellas Verona empata muito. Vai que pinta um empatezinho com gols. Eu acho que esse pezinho atrás vale a pena. A vitória, ela só paga 1,36. E aí é uma sugestão, eventualmente, que eu trago aí para quem tem um medinho, que não gosta muito da odd, que é o meu ver, a odd tá justa. Eu não vejo tanto valor assim nessa odd. No ao vivo, se essa odd subir, eu acho que é uma boa pedida.
Mas para o pré-jogo, já que a odd não é muito boa, eu prefiro você se precaver até um pouco mais, que a discrepância de odds nem vai dar tão grande. Você pegar o dupla hipótese da Inter de Milão com mais de 1,5 gols, tá? Porque aí você se protege em caso de empate com gols, né? A gente viu que o Hellas Verona empata muito. Então vai que. Eu acho que a Inter ganha, mas é uma proteção aí interessante, levando em consideração que o Hellas Verona, pô, tem uma das piores defesas da Série A italiana, né? Eu acho que não vai ser só 1-0 Inter, tá entendendo? Então, é uma alternativa. 2 gols da Inter já pagam 1,53, tá? Então esse jogo é isso, né? Ou vitória da Inter ou um dupla com gols, né? Pré-live é o que dá pra indicar. Tem um jogo bem difícil, Matheus, que é Milan e Roma, Esse eu fui. tá? Esse jogo é mais complicadinho, né? O Milan joga em casa, mas se a gente ver as odds, né? Talvez a única coisa que talvez eu confie aqui seja um gol do Milan e só. Velho, eu, pela odd, porque o favoritismo ele é do Milan, a gente tá vendo ali, ó, cotação 2,20 do Rossonero e odd 3,70 da Roma, eu vou até destacar o gol da Roma, tá? Pelo custo-benefício. Porque eu não gosto tanto assim do gol do Milan. A gente vai dar O uma Milan olhadinha tomou aí. 2 gols do Pisa, né? Em casa no último jogo como mandante, né? Então. Perfeito. Comparar ali as odds. Cadê? Aí, ó. 1,25, 1,50. O gol da Roma, ele já tem uma odd interessante para aposta simples para jogo. 1,50. E aí tem outro ponto. A Roma é a melhor defesa da Série A italiana, tá? Então isso me faz deixar com um pezinho atrás também aí do gol do Milan. Eu acho que essa disparidade de odds, ela não era para estar tão grande. Então por isso que eu acabo vendo mais valor do lado da Roma. Mas ainda assim é difícil, tá? Não vai entrar aí de jeito nenhum no nosso bilhete, não. Porque é um jogo complicado. O Milan é de fato favorito. Eu confio um pouco mais ainda no Milan, tá? Acho que o dupla hipótese do Milan tá quanto aqui? Só pra gente pontuar. 1,28, também não tá tão alto não, mas é um jogo mais complicado, tá? Acho que é um jogo mais pra leitura do ao vivo. Bom, temos Barcelona e Elche, La Liga. Barcelona sem Pedri, né? Tá suspenso e parece que sentiu também, né? O Pedri sem Rafinha ainda também. E assim, o Elche é até uma surpresa, tá? Pode-se dizer, subiu agora, né? O Elche, inclusive, tá em nono lugar, tá na metade de cima, e é porque ele vem de resultados negativos. Ele tava até melhor, tá? Ele tava na zona de qualificação ali para a competição europeia. Mas tem pela frente um Barcelona que vai estar como mandante, né? E assim, a odd até me surpreende. Já já a gente chega lá. Vamos dar uma olhadinha nos resultados, né? 1,25. O Barça que perdeu do Real, né? No último jogo, deixa eu botar aqui o Barcelona. Dois não jogou muito bem, né? Mas é o Real Madrid, né? Uhum. Pois é. Contra o Olympiacos 6-1, contra o Girona deu uma sofrida, mas venceu por 2-1 e tomou 4 gols da equipe do Sevilha. O Barcelona vem tomando gol numa sequência longa, viu? Sim. 1, 2, 3, 4. É que eu botei os 5 jogos, né? Deixa eu Sete. botar. 7 jogos. 7 jogos seguidos. E são 3 derrotas nesse recorde de 7 jogos, né? Isso. Mas em casa, ele costuma fazer o dever de casa, né? Assim, ele tirando a derrota pro PSG, ele venceu praticamente tudo em casa, ó. Ele só perdeu aí essa temporada, né? Aqui, ó, 1, Sim. 2, 3, 5 vitórias e uma derrota em casa. E aí tem um ponto, né? Ele vem de 7 jogos seguidos levando gol, só que ele fez gol em todos os jogos da temporada, né? O ambas Isso. Marco bateu nos últimos 7. Do lado do Elche, ele vem de uma vitória por 4-0, relativiza, tá? Copa do Rei, time de divisão inferior. Na La Liga, ele vem de 3 jogos seguidos sem vitória. Ele perde fora para o Espanhol, empata em casa para o Atlético Bilbao e perde fora para o Alavés. É isso que me faz deixar aí com um pé atrás em relação a uma possibilidade do Elche eventualmente surpreender. Se esse jogo fosse um mesinho atrás, poderia até ligar um alerta um pouco maior. Mas como eu disse, a odd, ao meu ver, do Barcelona, ela podia estar até mais baixa, né? Várias vezes aí a gente já viu a odd do Barcelona abaixo de 1,2. E a gente viu ali que tá 1,25, né? O Elche não venceu fora de casa, tá? Mas conseguiu empatar com o Atlético de Madrid e Sevilha, tá? E deixou gol em 3 dos 5 jogos, não deixou em 4 De dos 4. 5, né? Ele só não deixou contra o Espanhol. Ah, sim, sim, sim. É, talvez esse golzinho do Elche também talvez tenha o seu valor, viu? Vamos ver os Eu odds aqui. confiaria não, velho. 1,25. É porque assim, ó, o Barcelona, geralmente, uma odd de 1,25, a gente tem que pegar a vitória com mais de 1,5 gols, que bate na maioria das vezes, só que aí já diminui o risco. Para uma duplinha, eu gosto da vitória do Barcelona, tá? Só que é porque a linha de gols em jogos do Barça é bizarramente esticada, né? O mais de 2,5 ele só pagou em 36. Então, assim, pô, se você bota a vitória do Barça com mais de 1,5 gols, essa odd ela nem sobe tanto. Então é um risco a mais que você vai correr ali, sabe? 2 gols do Barça, 1,22, né? É melhor pegar a vitória, né? E assim, tá sem uma galera, né? Acho que o Lewandowski não tá provável para ir para esse jogo, não, tá? Pelo que eu vi de escalação provável aí, ó. Ele deve ir com Fermin Lopes, Lamine Yamal, Rashford e Fernando Torres mesmo. Eu acho que vai ser isso aí.
Muito bem. Vamos para a Premier League. Temos Bora. aqui o West Ham e Newcastle, tá? Cara, a odd não As- ajuda, né? Mas eu acho que o West Ham já foi, né? Já foi com um time que não consegue resultados, né? É, se a gente pegar aqui os últimos jogos do West Ham, o time toma muito gol. É a pior defesa do campeonato inglês, Sim. né? Sofre gol todo jogo. Resumindo o West Ham. Ó, resumindo o West Ham. 10 jogos na temporada. Uma vitória, um empate, 8 derrotas. E levando pelo menos 2 gols em 8 desses jogos. É, Difícil confiar, né? Difícil confiar. E aí você tocou num ponto, para mim, que é o importante desse jogo. Eu acho que nem vale a pena a gente se aprofundar tanto, porque de fato está sendo dado um favoritismo muito grande pro Newcastle, tá? Que é mais time, claro. Só que, três pô, é fora vitórias de seguidas. casa. Se esse jogo fosse em casa e a odd do Newcastle fosse 1,6, pô, teria valor. Só que é como visitante, né? Então vai que o West Ham consegue arrancar um empate, sei lá. O West Ham pode ser que já entre num modo aí de, pô, precisa vencer, não sei. Premier League é meio imprevisível aí, a gente tá vendo o Liverpool numa má fase, né? É, Enfim, eu não gosto das odds desse jogo. Eu acho que o resumo é é, esse. Mas eu confio mais no Newcastle. o dupla do Newcastle é 1,16 só, né? Pelo amor de Deus. E no mercado de gols, né? A gente só teria ali que é algo até frequente, né? Dos jogos do West Ham, o mais de 2,5, ele tá ali pagando. Deixa eu ver. Tá pagando bem, 1,80. tá? Não é o de cima, não? A diferença dessas A duas. 1,80, É, é isso. é. Cara, por exemplo, o dupla hipótese do Newcastle é 1,16, né? Eu acho que eu ainda prefiro a vitória do Barcelona, 1,25, sabe? Sim, sim. É uma odd um pouquinho Aqui, maior, sei lá. As odds não ajudam, não. cara, o gol do West Ham pagou 1,53. Por um mandante Mas é vai algo raro. confiar? Eu não vou. Esse jogo aí. Eu gosto mais aqui, tá? Até se for pra pegar algo do azarão, eu prefiro pegar nesse jogo aqui, ó. Sem dúvidas, sem City dúvidas. e Bournemouth. Pô, eu prefiro um gol do Barnum fora contra o City do que o gol do West Ham em casa com o Newcastle, tá? Porque o Bournemouth foi o vice-líder, tá? Pois é. E outra, segundo melhor ataque, tá? Ele só não tem um ataque melhor do que o do City. O Isso. Chelsea também tem 17 gols marcados. E é isso mesmo. Ele é o terceiro e o Tottenham também, né? Enfim. Tem a mesma quantidade de gols marcados do Arsenal, pô. É porque ele sofre muito mais do que o Arsenal, né? Mas campanha bizarra, né? O que Iraola sabe fazer, né? O treinador do Bayern foi impressionante. Porque o time perdeu muitos jogadores, né? Sobretudo o sistema defensivo nessa temporada. O time caiu muito em termos teóricos, Ele né? só perdeu pro Liverpool na primeira rodada, né? Foi a única derrota. Foi. Pois é, 4-2, não foi? É. Foi isso mesmo. Ó, ó, Teve um 2-0 venceu. pro Brentford, mas foi Copa, né? Copa. Isso Isso. mesmo. Ó, ele vence o Forest, empata com o Palace, ganha do Fulham. Fora ele não consegue ter o mesmo desempenho que em casa, tá? Fora ele empata com o Palace e Leeds, né? Ganha do Tottenham. Foi a única vitória fora, até o mais difícil, né? É. A única derrota foi essa aqui, ó. Esse 4-2 aqui, de resto, o time não perdeu na Premier League, né? Então, Sim, realmente, o time que vem passando confiança, mas o City também deu uma melhorada, né? melhorou. Só do lado do Bournemouth, para encerrar, só teve um jogo que ele não fez gol na Premier League, que foi o empate em 0-0 com o Newcastle, tá? Esse ponto é Isso. importantezinho aí também. Mas, por outro lado, acho que você já destacou bem. O Manchester City, ele vive um grande momento. Ele até teve uma derrota recente contra o Aston Villa, só que ele, antes disso, ele vinha da sequência de 9 jogos seguidos sem saber o que era uma derrota, tá? E sendo 7 vitórias e 2 empates. Aí perdeu para o Aston Villa e depois conquistou ali uma vitória na Copa contra o Swansea, né? Mas, cara, é um time que passa bem mais confiança do que o ano passado, né? Foi uma temporada muito instável do City aí na última temporada. Esse ano as coisas estão melhores ali, tá mais no eixo. É porque o Manchester City deixou de ser aquele avassalador, né? Antes a gente tratava o City na Premier League como era o PSG no francês e o Bayern de Munique na Alemanha. Deixou de ser isso aí, né? Tanto que essa temporada ele já chegou ali como um postulante ao título. Os favoritos eram Liverpool e Arsenal, né? E o Arsenal tá aí já até pegando vantagem em relação aos demais. Ó, a odd do City é 1,50. Vai? Difícil, hein? Acho que É não porque o confio, Bournemouth pode não. complicar. Não tá entre os meus favoritos do dia também, não. Tá? Eu acho Chelsea, que essa. Sunderland já deu. Cara, a Premier League você tá com muitos favoritos patinando, tá? Assim, eu tenho meu pé atrás, assim. Cara, até a gente tá vendo muitos favoritos não conseguindo confirmar o favoritismo, né? E se a gente Sim. pegar esses times que jogaram o Mundial de Clubes, por exemplo, né? Que tiveram férias reduzidas, né? Não tiveram aquela pré-temporada habitual, né? Do futebol europeu, que geralmente é
2 meses, pelo menos. Eu acho que os times estão começando a sentir. Então, nessa sequência mais longa de jogos, e quando é um adversário que pode complicar, é melhor não confiar, não. Concordo, velho. E por isso, eu acho que a melhor pedida para esse jogo não seria uma aposta simples como na vitória, É o mas gol do sim para Bournemouth. uma. Cara, eu não acho uma péssima, tá, velho? Quanto é que tá o gol do Bournemouth? Tá a mesma hora da vitória do City, né? Uns Olha ele. 50, cara, é muito valor isso aqui, viu? O que é mais provável? A vitória do City ou só um golzinho do Bournemouth? É, Cara, tá realmente no mesmo patamar ali, né? Bom, eu acho que para esse jogo, o que você pode fazer é dupla hipótese do City. Você se protege em relação à vitória, você bota o empate na conta, e aí você bota mais de 1,5 gols. Faz uma dupla ali, dupla hipótese do City com mais de 1,5 gols, não criar aposta. Eu já acho mais interessante, porque você abre margem para um empate com gols. Eu não acho que vai ser só 1-0 City. Se for para o City ganhar, eu imagino um 2-1, até um 3-2, eventualmente. Pode ser bem movimentado esse jogo, tá? Mas, ao mesmo tempo, se o City jogar o que sabe, ele pode fazer um 2-0 no Bournemouth. Aí não pinta um golzinho do Bournemouth, por exemplo, é. tá entendendo? Então eu acho que você abre mais margem aí para o que pode acontecer no jogo. Dupla com mais de 1,5 eu prefiro. O City perdeu em casa essa temporada? Não, perdeu pro Tottenham no início, 2-0. Perdeu pro Tottenham no início, né? De resto, venceu United, Napoli, Burnley e Everton. É isso, né? Vamos para o futebol nacional agora. Temos 6 jogos da Série A. Vamos começar com Bahia e Bragantino. Bahia é um dos melhores mandantes, tá, da Série A. Sim. Fez gol em todos os jogos em casa, tá? Em casa, ó, o Bahia é o segundo melhor time da Série A. Não, e um 11 ponto. Ele é o vitórias, segundo melhor 3 empates, time, só uma derrota. mas o Palmeiras, que é o primeiro, tem um jogo a mais. Então, por exemplo, se ele ganha esse jogo aí, ele fica com a mesma quantidade de jogos do Palmeiras. Em termos de aproveitamento, ele é o melhor mandante. É E isso que se eu ele queria dizer. empatar, pelo menos, nesse jogo, ele já é o Se ele melhor empatar, ele é mandante. o melhor mandante já. Exatamente. Isso. E o nosso querido Braga, né? O Braga é um time horrível, né? Não, bizarro. Mudou de... Bragantino. O técnico foi demitido, né? Depois de 200 derrotas, o Wagner Mancini, né? Seabra... Chegou. Mancini, pô, os caras tão... Mancini é o técnico mais rebaixamentos na era dos pontos corridos. Pô, eu quero evitar o rebaixamento. Quem eu vou trazer? Não, eu vou trazer o cara que tem mais rebaixamentos na história. Boa, parabéns, Bragantino. Caminho É, certo rumo à Série B. é porque o Bragantino realmente entrou nessa sequência aí de. Entrou nessa de correr risco de rebaixamento, né? Pô, eu sempre gosto de trazer isso aqui, porque o Bragantino ele foi 2 times. Um antes Copa do Mundo de Clubes, um depois. 20 partidas Isso. pós Copa do Mundo de Clubes. O Bragantino teve 3 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Impressionante, Nossa, tá, velho? vamos pegar aqui a sequência dos últimos 15 jogos do Bragantino. Olha isso aqui, só tem 2 vitórias. É. Ele é Ele o vem de lanterna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu irmão, nesse Perdeu retrocesso. 10 dos 15, meu Deus. Eu puxei a tabela de classificação do Brasileirão considerando esses 15 jogos. Ele só somou 9 pontos. Ele tá atrás do Sport. Ele é a pior campanha nesse recorte aí. Pior defesa, 32 gols sofridos em 15 jogos. 3 derrotas seguidas. O É, Vasco até com o desfalque venceu fácil o Bragantino. acho que Realmente... corre risco de rebaixamento mesmo, tá? Porque o problema Depende da galera de baixo, né? Se a galera de Exato. baixo acordar, eu acho que o Bragantino é forte. Vamos ver, né? Mudou de técnico, mudança de técnico pode ter algum efeito, né? Mas... Tá fazendo força para cair, né? Aí depende dos outros não querer. Enfim, e do lado do Bahia, acho que a gente já destacou bem. Não tem nem muito o que enrolar. Ele veio de derrota para São Paulo, mas é fora. Em casa, ele é muito forte. Vamos comparar aqui o Bahia em casa. Vamos pegar aqui, ó. Olha Uma isso. derrota, foi pro Cruzeiro. Ó o Bahia fora. Muito mais derrota. É um time que em casa, a Fonte Nova de fato faz diferença, né? Os últimos jogos em casa, venceu a dupla Grenal, tá? 4-0 e 1-1 e 1-0. Vencer por 1-1 é difícil, né? Venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, ó, ele venceu o Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Inter, pô, em casa. E aí, sem sofrer gols. Nos últimos Sem sofrer gols. nos últimos 7 jogos como mandante, o Bahia tem 6 vitórias e uma derrota, que foi essa pro Cruzeiro. As 6 vitórias ele não sofreu gol. Ó, confio muito na vitória, tá? Do Bahia. Confio também. E digo mais, para aposta simples, no dia, a melhor é a vitória do Bahia, tá? O triunfo do Bahia. Correção aí aos Isso. amigos tricolores, tá? O triunfo do Bahia, eu acho que é a melhor aposta simples do dia. E aí, a odd, ao meu ver, ela tá tão boa, ela tá acima do que eu esperava. Para mim, a odd justa é que era 1,5, 1,50 e pouco, eu acho que seria a odd boa. Você pode pegar o dupla hipótese do Bahia com gol do Bahia. Da odd 1,30 isso aí. Para uma duplinha, eu acho ótimo. Também acho. Vamos ver até o mercado de gols aqui, né? Que a gente vê que o Bragantino toma muito gol, né? A gente vai ver aqui que, ó, cara, 2 gols do Bahia é 1,80.
É, é Só uma que odd. é porque o Bahia tem umas vitórias assim por 1-0, né? Ó, dessas É, últimas 6 vitórias que eu trouxe, 4 foram por 1-0, tá? isso. É por Então isso que a odd também tá alta. eu preferia só a vitória do que o mais de 1,5. Muito bem. Outro jogo da Série A que temos é Ceará e Fluminense. Esse jogo é mais difícil, tá? Eles se enfrentaram no meio de semana, né? Jogo atrasado. O Fluminense venceu por 1-0 com gol de falta, que nem foi falta, né? Uma mão que não houve. O Fluminense foi até melhor mesmo. Mas o Ceará é aquele time, né? Ele perde de pouco de todo mundo. Quando ganha, também ganha de pouco. Mas já vem de 3 jogos sem marcar o Ceará, tá? Mas também não Ó, toma muito gol, né? Ele perdeu de 1-0, 2 jogos. mas assim, o Ceará, a gente destacava até que era um time que surpreendia às vezes. Só que ele tá deixando muito a desejar. Se você puxa um recorde dos últimos 10 jogos, o Ceará tem campanha de Z4, tá? E aí tem outro ponto importante que eu gostaria de Só 2 fazer. vitórias. Ele tá pressionado e bem pressionado aqui, porque depois desse jogo é o Clássico Rei, no meio de semana contra o Fortaleza. Então, meu irmão, se ele perder esse jogo aqui, ele entra com uma pressão absurda pro Clássico, tá? E aí ele pode se complicar de vez na luta contra o rebaixamento. Então, assim, é um jogo que o Vozão não pode vacilar mais, não, velho. A gente destacava, né? O Ceará é aquele timezinho de meio de tabela, que não sai dali de nono para 11º. Pô, ele já tá ali em 14º, 4 pontos do Z4, né, velho? A gente tá gravando antes da rodada, tá? Sim, Fortaleza e Vitória jogam no sábado às 4 da tarde. A gente tá gravando um pouco antes disso. Pode bom ser destacar. que se o Vitória ou o Fortaleza vencendo, pelo menos um dos dois, pressiona bem, tá? O Ceará. O Sim. Fortaleza vai ter menos pontos que o Vitória, mas vai jogar com o Ceará na próxima rodada, né? Então, é uma situação delicada. Cara, o Fluminense, vamos ver o Fluminense, que o Fluminense fora, o problema é que o Fluminense fora também não faz muita graça, tá? Pois é. Fluminense fora, ele perde do Vasco, perde do Mirassol, só empata com o Sport, aí ganhou do Vitória, perdeu do Lanús, empatou com o Santos, perde do Bahia, perde do Bragantino. Então ó, o Zubeldia ainda não venceu, não venceu fora de casa. Não, venceu esse jogo contra o Vitória. Vitória, né? É. E assim, o Flu, para vocês terem ideia, ele é o 6º lugar do Brasileirão. Só que como visitante, ele tem a 11ª campanha só, né? De fato, eu acho que com o Zubeldia tá bem claro isso, né, velho? Como o fator casa tá pesando a favor aí do Fluminense. Bom, é um jogo complicado. Eu vou focar na mesma análise que a gente fez para o jogo atrasado que teve, né? E bateu de boa. Focar em under goals, velho. E Eu também assim, acho. porque resultado final é muito imprevisível. Até para você pegar uma dupla hipótese com algo, eu tenho receio. Para mim aqui, pô, 1-0 para qualquer um dos dois lados é muito plausível, muito normal. 0-0, 1-1, 2-0 para um dos dois lados, eu acho que é por aí. A grande questão é, não está entre as melhores do dia, ao meu ver, porque a odd é baixa. É uma odd que já está prevendo essa alta tendência de under goals. 1,47 só. E aí eu acho que é muito arriscado. Então, por isso que não entra aí entre minhas preferidas do dia. E aí, consequentemente, o menos de 3,5 gols, aí é que é uma odd ruim mesmo, nem para É, dupla compensa muito, velho. é 1,17 só, né? E resultado Então, final, assim, acho que não dá pra duplar com nada, porque o Fluminense fora vai mal e o Ceará em casa tem derrotas recentes pra Juventude, pra Botafogo, né? pois Que é. o Botafogo fora não vinha conseguindo bons resultados, venceu o Ceará, então esse jogo é difícil mesmo. Bom, Pois é. Corinthians e Grêmio, tá? Vamos lá, o Coringão, que está em 10º lugar contra o 11º, tá? Mesma pontuação, ó, Uhum. mesmo número de vitórias, de empates, de derrotas, números bem parecidos de gols marcados e até parecidos também de gols sofridos. Times parecidos. E nenhum dos É. dois me passa lá essas grandes confianças também, não. Outro joguinho difícil, tá? Esse também é complicadinho, ao meu ver. Ó, Corinthians em casa, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O Grêmio fora, 3 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, né? E a gente vai ver aqui, vamos para os jogos recentes. O Corinthians tem uma tendência, Matheus, que é marcar gol todo jogo. Essa é a Marca tendência gol. do Corinthians. É aquela velha história. Ele só não fez fora contra o esporte, né? Num recorte de Que em 17 tese era o jogos, se eu mais não me engano. fácil. Bizarro, né? Mas de fato. Eu puxo É, mais pro Corinthians por causa dessa tendência ofensiva que funciona. E eu acho que tá com todo mundo, né, velho? Yuri Alberto, tá. Depay, Garro, acho que todo mundo joga, né? E fator casa, né? Então, naturalmente, eu puxo mais pro lado do Corinthians. Só que as odds também não ajudam tanto nesse jogo. Então, é o que me deixa meio que com o pezinho atrás. Ó, vamos ver o Corinthians em casa aqui, como ele teve recentemente. Venceu o Atlético Mineiro, venceu o Mirassol, aí perdeu pro Flamengo, um jogo que ele jogou bem, tá? Uhum. Criou muitas chances. Aí ganha do Atlético na Copa do Brasil, empata com o Palmeiras, perde do Bahia, um jogo também que ele foi bem, tá? O goleiro do Bahia foi muito bem nesse jogo. Empata com o Fortaleza
ganha do Palmeiras na Copa do Brasil e empata com o Cruzeiro. Já o querido Grêmio, o Grêmio também, ele vinha bem fora, tá? Só que ele tomou um 4-0 do Bahia, que foi assim, deu... E perdeu do Bragantino também, né? Então, antes disso, ele era até um time melhor fora, né? Porque ele empatou com o Santos, ganhou o Grenal, empata com o Flamengo, ganha do Atlético Mineiro. Ele vinha com a sequência boa fora, mas aí vem de duas derrotas sem marcar gol. E aí vou trazer uma estatística que é interessante. O Grêmio, desconsiderando o Campeonato Gaúcho, tá? Contando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Grêmio só não sofreu gol fora de casa em 2 jogos. São mais de 20. Ele só não levou gol do Juventude e do Atlético Grau na Copa Sul-Americana. De resto, meu irmão, é uma sequência aí, ó. Eu queria até confirmar o número de jogos. 24 jogos. Ele sofreu em 22. Como visitante, isso aí. Enfim, dito isto, aí é que tá. Por exemplo, a gente tem um Bahia pagando 1,7 contra o Bragantino. É muito mais valor, ao meu ver, do que esse 1,75 do Corinthians contra o Grêmio. É um jogo mais complicado aqui. O Grêmio é um time que eu enxergo podendo complicar e ser empate aqui. Então, eu não vejo tanto valor aqui nessa odd. Esse é o grande ponto. Para esse confronto, eu acho que você pode pegar o dupla do Corinthians com um gol do Corinthians. Interessante. Dupla do Corinthians e mais de 1,5 no jogo, até para dar uma aumentada na odd, pode ser uma boa. É porque o Grêmio fora de casa... 1,5 no jogo já tem 1,40, hein? Eu ia dizer isso. É porque não tem uma tendência alta de gols, não, tá? 1-0 Corinthians, inclusive, eu acho que pode ser, tá? Então, eu fico até com o pezinho atrás desse mais de 1,5 gols. Eu pegaria só o dupla e gol do Corinthians. Eu acho que eu não iria para além disso, não. Que vai dar odd 1,30. Aí você pode botar numa duplinha. Bom, tem Inter e Atlético Mineiro também, tá? O Atlético finalista da Copa do Brasil passou pelo Del Valle e o Inter... Sul-Americana. Sul-Americana, né? Exatamente. E o Inter ainda lutando contra o rebaixamento, tá? Ainda tem... Não tá completamente tranquilo, não. Só tá a 4 pontos do Vitória. Lembrando que a gente tá gravando antes do início da rodada. Vitória... Você já deve saber o resultado do jogo do Sim. Vitória quando você estiver vendo esse vídeo. O Inter... Eu vou até mostrar aqui, porque ele é tipo Bahia, né? Pelo menos... em termos de campanha fora e em casa. Ó, em casa, ele... Não, aqui é um Atlético, né? Deixa eu ver aqui o Inter. Ó, o Inter, ele... Em casa, ele vem até de uma sequência relativamente ok. Né? Os últimos pontos da equipe do Inter foram conquistados em casa. Ó. Ele vence Internacional e Botafogo, empata com o Corinthians, perde do Grêmio e ganha do Fortaleza, tá? Ele em casa ele vem tendo até resultados interessantes. Se a gente pegar o Inter fora, ele vai muito mal, né? Aqui, ó, ele não ganha fora há muito tempo, desde o jogo contra o Bragantino lá há 2 meses atrás. Então eu confio um pouco mais nesse Inter em casa, porque o Atlético como visitante também não consegue fazer muita graça. Ó. Em 10 jogos, o Atlético só tem uma vitória fora de casa e, salvo engano, foi pela Sul-Americana. Pois isso mesmo, Godoy Cruz. Godoy Cruz. Cara, pelo Brasileirão... Olha isso aqui. A última vez que o Atlético Mineiro venceu fora pelo Brasileirão foi o Ceará, lá no dia 1 de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. 11ª rodada, tá? De lá pra cá ele tem 3 vitórias como visitante, só que tudo Copa do Brasil e Sul-Americana. Contra Bucaramanga, Flamengo e Godoy Cruz. E outra, é tudo por 1-0, tá? Isso. Cara, pra esse jogo, eu tenho 2 tendências. Eu acho que dá pra confiar um pouquinho no Inter, não na vitória, mas no dupla hipótese. Eu concordo com você. Só que eu acho que é jogo de under. Jogo de under goals. A tendência maior é essa. O Galo não faz muita graça. O Inter não é lá essas grandes coisas também. Então, dupla hipótese Inter com menos de 3,5 gols, eu acho que pode ser interessante para esse confronto, tá? Eu acho que é uma boa. 1,19 o menos de 3,5. Se você dupla com o dupla hipótese do Inter, eu acho que vai para o de 1,5, tá? Por aí. O gol do Inter tá 1,28. O Galo sofre gol em quase todos os jogos, né? Tem essa tendência também. O Galo, fora de casa, ele dificilmente consegue passar um jogo sem ser vazado. Bom, vamos para a Juventude Palmeiras, né? O Palmeiras aí conseguiu a classificação épica, líder do campeonato. Né? O Flamengo pode ter ultrapassado, né? Porque o Flamengo ultrapassou, né? Porque o Flamengo venceu o Sport, Matheus. Com certeza. Fabermano. O Palmeiras está não sei, a gente tá gravando antes, né? Então talvez o Sport tenha cometido o crime. E o Juventude ali vai jogar suas últimas fichas, né? Ele já tá, ó, a 6 pontos, né? Depende, né?
Se o Santos não. Se o Santos. Ó, se Santos, Vitória e Fortaleza não ganham, se bem que Mas é Santos e Santos e Fortaleza se Fortaleza, enfrentam, né? pô. É Santos e Fortaleza. Assim, o Santos, meu palpite, você aí já sabe, provavelmente, você que está assistindo, né? Eu acho que o Santos ganhou esse jogo, então aí complica as coisas. Para mim, a Juventude já caiu, eu já falei isso há um tempo aí. Juventude e Sport já caíram. E, cara, o Palmeiras, ele vem dessa classificação épica, agora sim, foi um jogo que exigiu, né, do Palmeiras, talvez fator comemoração, né, Fábio Hermano? E Empolgação, pode ser que fisicamente, né? atrapalhe. O Palmeiras jogou com o titular contra o Cruzeiro. Eu penso um pouco nisso, tá? Isso é o que me deixa meio que assim para esse jogo, para não cravar uma vitória seca do Palmeiras, que tá com a oddzinha 1,53, né? Isso. Mas, obviamente, eu confio mais no Verdão. Eu acho que para esse, como o Juventude tem a pior defesa da Série A, você pode Não, e o confiar em Juventude gols. em casa, Matheus, nem o fator casa está prevalecendo, ó, porque ele perde do Botafogo, perde do Flamengo, só empata com o Inter, perde do Fortaleza e ele só ganha do Bragantino, que é um time também que perde quase todo mundo. Então, nos últimos 5 jogos ele só tem uma vitória em casa. Não sei, cara, eu não confio muito não. Começou É, até bem com o Carpini, né, vencendo Corinthians e Juventude, mas depois estacionou. e o Palmeiras, ele não tem muito aquela coisa de, é muito forte em casa, o visitante deixa a desejar. Não, ele é o melhor visitante, tá? Do Brasileirão, em termos de aproveitamento, tá? É. Então é confiar mais no Verdão, velho. Se você quiser fugir da vitória, aí você pega o dupla hipótese mais de 1,5 gols, que eu acho uma boa pedida. Se for tropeço do Palmeiras, eu não acho que perca e também não acho que é 0-0. Então seria um empate com gols. Até porque os jogos do Verdão estão muito movimentados ultimamente. É jogo de muito gol. Então eu acho que essa pedida é interessante, tá? Oddzinha 1,33, 1,36, dependendo da casa por ali. Eu acho que vale a É, pena. o dupla com. Mais de 1,5. Dupla e Por aí. se você quiser só o dupla com gol do Palmeiras, aí a odd é baixa. É 1,23, Isso. eu acho, por aí. Mas o dupla com mais de 1,5, aí você abre margem para ser 2-0, 3-0 Eu acho que tá até Palmeiras. um pouco maior, viu, Matheus? Acho que tá quase em 40 isso. Mais de 40 isso aí. É por aí. Então ótimo. É melhor ainda. É melhor do Isso. que a A vitória vitória, pagando só a 53. vitória tá 1,53. É. Esse dupla com e-mail que tá aí mais de É porque. 1,40 certamente. Então tá ótimo. Então tá ótimo. É melhor. É melhor do que a vitória. Bom, pra fechar, Vasco e São Paulo. Vasco tentando voltar à Libertadores. Olha que confronto direto, inclusive, agora, né? Lembrando que o G6 virou G7. Sim, Então, estão bem oficialmente agora, próximos, né? né? Faltou. Temos 5 vagas diretas agora, né? Já que a final é entre Palmeiras e Flamengo, né? 5 vagas diretas para a fase de grupo e agora mais 2 para pré. E o Vasco vivíssimo, tá, velho? Cara, hoje, depois de Palmeiras e Flamengo, é o melhor futebol do Brasil hoje, o Vasco da Gama. Isso aí não E é nenhuma quarto loucura melhor dizer. ataque da Série A, tá? Só atrás Pois de é. Palmeiras, Flamengo e Mirassol. O Vasco da Gama, nos últimos 7 jogos, tem 6 vitórias, Fabermano. E com exceção da derrota por 3-0 para o Palmeiras, ele marcou pelo menos 2 gols em todos os outros jogos. Olha isso aqui. Nos É, últimos 10 jogos. Olha é. essas 4 vitórias seguidas aqui, E né? aquela coisa, tem que aproveitar, né? Porque o trabalho de Diniz, geralmente, ele tem uma curva descendente depois, né? E aí, o torcedor vascaíno espera que não seja nesse Brasileirão aí, para dar tempo aí do Vasco pegar uma liberta. Ó, dos últimos 10 jogos, Matheus Montenegro, o Vasco fez pelo menos 2 gols em 7. Sim. Ele só não fez 2 gols quando fez um contra o Botafogo, um contra o Flamengo e quando não fez contra o Palmeiras. E nos Tá? últimos 13, ele fez em 12. Ele só não Isso. fez contra o E Palmeiras. jogos bem movimentados, tá? O over 1,5 também bateu nos últimos 10 da E aí tem equipe um do ponto, Vasco. né? Tem um ponto muito bom. Ele vai pegar um São Paulo, que no retrospecto recente não vem muito bem. Fora de casa, uma vitória e 5 derrotas nos últimos 6 jogos. E assim, ele vem de uma boa vitória contra o Bahia. É importante destacar. Só que, velho, se você estende esse retrospecto do São Paulo, pô, os últimos 9 jogos, o São Paulo tem 7 derrotas, pô. Exatamente, ó. O Bahia aqui fora não consegue fazer muita graça, né? Aí ele perde do Palmeiras, perde do Ceará, perde da LDU 2 vezes. Aí ganhou do Botafogo em casa. As vitórias são em casa, né? Fora de casa, Sim. faz um tempinho aí que Não, o ele ganhou São fora do Paulo. Fortaleza, recente. Só que Isso, aí, tipo, foi mas um jogo o bem Fortaleza. atípico. Foi bem atípico. Tanto que ele ficou com uma menos ainda, né? Isso. E conseguiu a vitória aí. Mas realmente, caiu bastante em produção, sofreu ali com lesões também ao longo do processo, mas deu uma queda significativa. E, obviamente, eu confio mais no Vasco. E, mais uma vez, assim como o jogo do Bahia, para mim, custo-benefício essa é uma das melhores partidas do dia, tá? Ó, Vasco empate 1,28 já. E melhor ainda, o gol do Vasco paga mais. Acho que é 1,30, 1,33, por aí. Né? 1,30, 1,30. ó. Depende da casa, né? Quando eu dei uma conferida, tava 1,33. Lembrando que Cara, o Score Tabs ele dá uma média, tá? Das odds das sim. casas aqui que fornecem dados. É. Então, pode estar um pouco mais, um pouco menos. Aqui é uma média geral das casas, tá? Não é em uma Depende de casa onde você aposta aí. específica. Exato.
Cara, eu gosto. Esse gol do Vasco, pra mim, é melhor que o dupla hipótese até, tá? Melhor que o dupla hipótese ainda. 1,5 também bom, viu? Acho que é jogo para 2 gols, pelo menos 2 gols. E se você vai de bingão, pô, a vitória do Vasco é uma boa. 2,20 a odd, tá interessante aí. 2,20. Bom, então Eu é acho que isso, posso né? dar. Isso. Bom, jogos analisados. Eu prometi aqui pra galera mostrar, né? O tendência de mais de 2,5 gols. Só que a gente está gravando com antecedência. Eu acho que a gente não vai conseguir mostrar, tá? Os jogos de tendência mais 2,5 do dia 2. Porque ele mostra mais perto. Ah, conseguimos. Acho que ele achou 7 jogos aqui, ou não. Deixa eu ver aqui. Achou, assim. É porque tava um dos meus jogos favoritos. Nos jogos que a gente analisou, ele não tem segurança em over 2,5 nenhum. Mas no jogo de domingo, tá? Anota aí, porque é só pra quem tem Pro, viu? É só uma amostra pra vocês. Toulouse e Le Havre, over 2,5. E também 3 jogos do holandês, que é um campeonato de muitos gols, né? Sparta Rotterdam e AZ, Groningen e Twente, Utrecht e NEC. Também over 2,5. O jogo do Genk contra o Westerlo pelo belga. Segunda divisão holandesa. Isso. São 20 e poucos jogos. Esses jogos tudinho é over 2,5 aí. Mostra, cara, tem Hungria ali, Hungria eu confirmo, tá? E aí ele mostra a probabilidade, é muito legal, tá? Isso aí, essa questão dos filtros aí, para você brincar um pouquinho, é aquela velha história, né? Eu sempre bato nessa tecla. Não existe certo e errado, existem métodos nas apostas. E aí você tem que adequar ali ao que você considera ali lucrativo, né? O que você enxerga lucrativo. Tá por aqui, viu? Então, muitos jogos aqui que ele considera com uma alta tendência de over 2,5. Então, passando aqui para vocês anotarem aí. E depois verifiquem se deu bom aí a maioria dos jogos, tá? Do nosso parceiro ScoreTabs, o código é hoje10 para você ter 10% de desconto, Matheus Montenegro. Vamos agora para o nosso bilhete, né? Fechar com o bilhete. Gol do Vasco e dupla e over 0,5 do Bahia, tá? Pro Bahia marcar gol e não perder o jogo, e pro Vasco só deixar um gol contra o São Paulo sem importar resultado final. E acho que é isso, né? Bem, de forma europeus, resumida, né? Muita zebra na Europa. No Bahia, final. No jogo do Bahia a gente tá ou vitória do Bahia ou empate, tirando o 0-0. Só o 0-0 não nos interessa. O que é bem difícil, considerando um Bahia que marcou gol em casa todos os jogos, né, do Brasileirão, assim como o Mirassol. E o golzinho do Vasco, time que vem, como eu disse, um dos melhores times do Brasil hoje, né? Tá jogando muito. E aí a gente tem também o nosso querido palpitão, né, Fabiano? Que você faz um resumo aí. Isso. Vamos lá. City, Bournemouth, dupla do City, over 1,5 no jogo. Também pode ser só o gol do Mano, tá? Se você quiser arriscar um pouco mais. Barça e Elche, vitória do Barça. Verona e Inter, dupla do Inter e over 1,5 no jogo. Corinthians e Grêmio. Das foi as barrinhas. Foram de realmente faltou. Faltou as barrinhas, desculpa aí. Perfeito. Corinthians e Grêmio, dupla do Corinthians e gol do Corinthians. Ceará e Fluminense, under 2,5. Bahia e Bragantino, dupla e o gol, né? Que é o do bilhete. Inter e Atlético, dupla do Inter e menos 3,5 do jogo. Juventude e Palmeiras, dupla do Palmeiras e over 1,5 no jogo. Vasco e São Paulo, golzinho do Vasco. Fechamos. Tá aí o nosso palpitão para esse domingo. Não é isso, Matheus? Valeu. Galera, se inscreve, deixa o like. Eu não sei, velho. Deu uma loucura aqui. Eu acho que eu já usei essa camisa no programa. Não Deus nunca usou, primeira vez. Cabo Friense. Eu acho que já vou começar a repetir sem querer, tá? É isto. Tamo junto. Valeu. Forte abraço. Boa semana para vocês. Todos, tá? Não saiam desse vídeo, por favor. Sem deixar o like, se inscrever, ativar as notificações. E mais importante, clica no hypar. Tamo junto. Valeu.